Apocalipse, a santidade do entronizado, quando de repente ele é arrebatado em espírito, ele enxerga o céu pelo lado de dentro, ele percebe seres viventes, 4 animais, que não descansam, nem de dia e nem de noite, ou seja, é de noite e de dia, é de dia e de noite. E o que é que os seres viventes dizem? Santo, santo, santo é o Senhor Deus. E quem é o Senhor Deus? O Todo-Poderoso. E quem é o Todo-Poderoso? O que era, o que é e o que há de vir. Sabe que João está entendendo? Aquele que era é santo, aquele que é santo, e aquele que há de vir também é santo. A santidade de Deus é tão extraordinária, que a santidade de Deus, ela exala por intermédio da sua presença. Lembra de Moisés? São 40 anos, apacentando o rebanho do sogro, quando de repente Moisés tinha uma visão comum, nesses 40 anos, e qual era? Apacentava rebanho no meio do deserto, e a coisa mais comum era uma sarça pegar fogo. Logo de repente, Moisés está apacentando o rebanho, quando de repente ele vê uma sarça, até aí tudo normal. Quando de repente ele vê a sarça queimando, até aí tudo normal, mas tem algo que chama a atenção de Moisés. E o que é que chama a sua atenção? É que a sarça queima, mas não se consome. É que a sarça arde, mas não se consome. É que a sarça queima, mas não é consumida. Isso atrai a atenção de Moisés. Ele diz: agora eu me virarei para lá, para entender esse mistério, porque a sarça queima e não se consome. Quando Moisés pensa em fazer isto, há uma voz que brada no meio da sarça e diz: Moisés, Moisés, não te chegues para cá, mas tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Até aquele dia, aquele lugar era comum. Até aquele dia, aquele lugar era normal. Até aquele dia, aquele lugar era do jeito que sempre esteve. Mas a partir do momento que o anjo do Senhor desceu no meio da sarça, aquele lugar não ficou mais comum. Porque onde a presença de Deus está, sua presença exala a santidade. Quando Deus diz a Moisés: Moisés, tire a sandália dos pés, sabe que Deus está dizendo: Moisés, você não está pisando em qualquer lugar, Moisés, porque todo lugar é qualquer lugar até onde não houver a presença de Deus. Mas quando a presença de Deus está naquele lugar, não é mais qualquer lugar. Oh, Moisés, tire as sandálias, porque o lugar que tu estás é terra santa. Eu preciso dizer para algum Moisés aqui esta noite: você não está em qualquer lugar, você não está somente num templo da igreja Assembleia de Deus, você está na presença do Todo-Poderoso. Então tire as sandálias, reverência. Por quê? Porque este lugar é terra santa. Quem pode adorar a Ele esta noite? Em que se consiste a beleza da santidade na pessoa de Deus? Em que se consiste a beleza da santidade no meio do seu povo? O Senhor Deus vai instruir a Moisés a respeito do serviço
sacerdotal. E Deus então vai lhe dando especificações. Você me ouve e diga amém. E dentre tantas especificações, uma das tais é: Moisés, Arão vai ter que colocar no exercício sacerdotal uma lâmina de ouro. E o que é que vai estar escrito na lâmina de ouro? Santidade ao Senhor. Quem sabe Moisés pergunta: Senhor, a lâmina vai estar onde? No bolso? Não. A lâmina vai estar onde? Em alguma composição da sua indumentária? Também não. Aonde a lâmina vai estar? Moisés, a lâmina vai estar escrito santidade ao Senhor na face do sumo sacerdote. Porque na testa, descrevendo visibilidade. Sabe o que Deus está tentando dizer para Moisés? Moisés, santidade não é um conceito interno somente. Santidade tem que ser uma marca. Uma marca que ela precisa ser demonstrada de forma natural, de forma espontânea, sob a égide e o controle do bendito Espírito. O sacerdote vai oferecer o seu sacrifício, exercer o seu ministério, cumprir o seu ofício, e a ordem era essa: lâmina na testa, dizendo santidade ao Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque antes de cumprir o serviço, o sumo sacerdote necessitava entender que antes do serviço é necessário haver santidade. Depois do serviço é necessário haver santidade. Durante o serviço é necessário haver santidade. Sabe que Deus está dizendo para Moisés? Santidade não é um conceito interno. Santidade não é uma resolução filosófica. Santidade tem que ser um estilo de vida. É uma marca de vida impregnada na vida de cada servo de Deus. E aonde você for, aonde você chegar, isso precisa estar especificado. Santidade ao Senhor. No púlpito, santidade ao Senhor. Fora do púlpito, santidade ao Senhor. Na igreja, santidade ao Senhor. Fora da igreja, santidade ao Senhor. Em casa, santidade ao Senhor. No trabalho, santidade ao Senhor. Na internet, santidade ao Senhor. Nos meus negócios, santidade ao Senhor. Na minha tratativa com meu irmão, santidade ao Senhor. Na minha tratativa com a minha esposa, santidade ao Senhor. Santidade é mais do que um conceito. Santidade é mais do que uma ideia. Santidade é um estilo de vida que a igreja de Cristo precisa adotar. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ei, adolescente, lá na tua escola você não é igual a todos. A presença do Espírito Santo habita dentro de ti. Ei, jovem, lá na faculdade você não é igual a todos. A presença de Deus habita dentro de ti. Ei, meu irmão, lá no trabalho tu não és igual a todos. A santidade de Deus habita dentro de ti. Oh, Moisés, a lâmina tem que estar na testa, para quem olhar, ver e perceber. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. E aqui eu encerro. A santidade é algo tão indispensável no meio da igreja, que Jesus, quando resolve voltar para o Pai, Ele não deixa a igreja só.
ele pede a Deus, ele roga ao Pai, que envie o Espírito Santo. Teologicamente falando, a expressão Espírito Santo é um título descritivo. Espírito, sua natureza; Santo, sua maior missão. Qual é a maior missão do Espírito Santo? É santificar, é preparar a igreja de Cristo para se encontrar com o seu noivo amado. Há um ritual interessante por demais, dentro da cultura judaica, à luz do casamento judaico. Pois o noivado, no casamento judaico, era tido como tempo da separação, era tido como tempo da santificação, era tido como tempo da consagração. E no meio deste tempo de preparação da noiva para se encontrar com o noivo, o amigo do noivo era enviado pelo noivo para preparar a noiva, para se encontrar com o seu noivo amado. Esse retrato está visível naquele ato de Abraão, quando ele olha para Eliezer, seu servo, e diz: vá até minha terra e encontre para meu filho Isaque uma moça para se casar. Você conhece a tipologia bíblica. Abraão, personificação do Pai; Eliezer, personificação do Espírito; a noiva, personificação da igreja. Eliezer vai com uma missão. E qual é a missão? Preparar uma noiva para seu filho Isaque. Olhe para o texto e você vai ver que Eliezer vai encontrar a noiva junto à fonte. O que é aquela fonte, irmãos? Aquela fonte ali é Atos capítulo de número 2. Quando é que a igreja se encontrou com o Espírito Santo? No cenáculo do Pentecostes. O Espírito Santo se encontra com a igreja. Pode olhar o texto. A partir do momento que Eliezer encontra a moça, a partir dali, Eliezer não abre mão da moça. Ele só vai deixá-la quando ele apresentá-la a Isaque. De igual forma, o Espírito Santo se encontrou com a igreja na fonte chamada Pentecostes. E a partir do momento que o Espírito Santo se encontrou com a igreja nesta fonte chamada Pentecostes, o Espírito Santo não mais deixou a igreja. Ele continua andando de mãos dadas com a igreja. Ele continua de mãos dadas com a igreja. Porque quem é o Espírito Santo? Ele é o amigo do noivo, que foi enviado pelo noivo, para preparar a noiva, para se encontrar com o seu noivo amado. Se o bendito Espírito mora dentro de você, isso é um indicativo gradual que você está sendo preparado para encontrar Jesus face a face. Se o Espírito Santo mora dentro de você, isso é um indicativo que você está sendo adornado, preparado para ouvir o toque da trombeta a tocar. Ele foi enviado para preparar a igreja, a fim de que seja adornada, a fim de que seja consagrada, a fim de que seja santificada, para se encontrar com o noivo amado. Pois pense que tem um critério, à luz da Bíblia, para enxergarmos a Ele, para vermos a Ele. E que critério é esse? Unicamente, Fábio, eu prego, pregar não é critério para enxergarmos Ele um dia face a face. Fábio, eu canto, cantar não é critério para contemplar a Ele face a face. Fábio, eu sou membro da igreja, isso é maravilhoso, mas isso não é o critério final para contemplarmos a Ele face a face. Fábio, eu toco na orquestra, eu canto no conjunto, isso é muito bom, continue,
nome. Mas isto não é o critério final para enxergar a Ele face a face. Qual é o critério? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sabe que o autor aos Hebreus está dizendo, só tem uma forma de ver Ele face a face. E que forma é essa? Quem vive uma vida de santificação aqui embaixo, assim como Ele é, o veremos face a face. Eu encerro esta mensagem dizendo-lhes esta noite que a santificação, ela é indispensável para a vida cristã. A santificação é um valor inegociável à vida cristã. A santificação é indispensável à vida cristã. Sabe por quê? Porque quem vive uma vida de santidade aqui embaixo, como Ele é, o veremos face a face. Ei, igreja do Senhor, o tempo do fim se aproxima. O fim vem sobre os quatro cantos da terra, e no tempo do fim, quem é sujo, suje-se mais ainda, mas quem é santo, se santifique mais ainda. Ô Fábio, eu sou pobre, miserável, pecador. Todos nós somos. Como vencer a presença do pecado que está diariamente na nossa vida? Eu vou lhe dizer como vencer. Há algumas maneiras de vencer, e uma das tais é se jogar debaixo da cachoeira, chamado o sangue de Jesus. Porque João entrou dizendo, se andarmos na luz, e como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica, nos purifica, nos purifica de todo o pecado. O verbo purificar, que João escreve ali na originalidade do texto, nós no português conhecemos como tempo verbal chamado de gerúndio. Não é nos purifica, mas é vem nos purificando. Sabe que João está dizendo? Você pode errar hoje, o sangue lhe purifica hoje. Você pode errar amanhã, o sangue lhe purifica amanhã. Você pode ter errado ontem, o sangue tem poder para lhe purificar ontem. Sabe que João está dizendo? Na proporção que o pecado vem para nos assolar e tirar a marca da santidade de Deus em nossa vida, o sangue de Jesus vem para nos purificar. Aí eu me lembro, diz a história que Lutero estava assentado em seu gabinete, Lucas, quando de repente alguém entra no gabinete de Lutero com uma lista muito grande, olha para Lutero e diz: Lutero, aqui estão escritos todos os seus pecados. Diz a história que Lutero começa a ler a lista, item por item, pecado por pecado. Quando Lutero termina de ler, ele olha para aquele homem e lhe diz: é verdade, aí estão escritos todos os meus pecados, mas deixa eu lhe fazer um pedido. Faça, escreva aí embaixo: mas o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Não, você não me entendeu. Eu não sei o que você fez, eu não sei o que você cometeu, eu não sei o que você praticou, mas de uma coisa eu tenho certeza: se tu estás em Cristo Jesus, pode levantar as mãos aos céus, pode abrir a boca para adorar, porque se tu estás em Cristo Jesus, entra Paulo dizendo: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E por que não há nenhuma condenação, João? Porque o sangue de Jesus nos purifica.
Oh, eu estou sentindo ele aqui. E amanxandecaba. Cadê você que é batizado com o Espírito Santo? Cadê você que é batizado com o Espírito Santo? Você pode levantar suas mãos aos céus? Tem crente batizado com o Espírito Santo aqui esta noite? Levante assim suas mãos aos céus. Segure a mão ao céu por 1 minuto. Eu estou falando há 45, 50 minutos, não sei. Eu estou pregando a palavra de Deus. Levante assim sua mão ao céu por 1 minuto. Só você que é batizado com o Espírito Santo. Sabe por que eu te peço para levantar suas mãos? Porque eu estou recebendo a autoridade de Deus aqui agora. E como ministro da palavra de Deus, deste altar até a porta, onde estiver um crente batizado com o Espírito Santo, abra a tua boca e não fale português. Onde estiver um crente batizado com o Espírito Santo, abra a tua boca e fale em outras línguas. Tem glória, abre a boca para dar glória. Tem aleluia, abre a boca para dar aleluia. Tem línguas estranhas, abre a boca para falar em outras línguas. Fábio, eu não tenho nada, então assiste o culto. Mas você que veio para adorar a Ele esta noite, só você que veio adorá-la, só você que veio adorá-la, só você que veio adorá-la. Aqui está a maior falência do diabo, porque ele, na condição de querubim ungido, caiu uma vez para nunca mais ser levantado, errou uma vez para nunca mais ser perdoado. E nós, quantas vezes erramos, e nós, quantas vezes falhamos, e nós, quantas vezes pecamos. Mas qual é a diferença? A diferença é que maior do que o veneno da serpente é o sangue do cordeiro. Maior do que o veneno do pecado é o sangue de Jesus. Oh, quem pode adorá-lo? Ele está aqui, irmãos. Ele está aqui. O Consolador está aqui. Entrar no templo pode ser até para todos, mas uma coisa é entrar no templo, outra coisa é entrar no culto. Oh, Jesus. Será que você tem comunhão para colocar essa mão em alguém que está do teu lado aí? Você tem comunhão para isso? Você tem comunhão para isso? Você tem comunhão para se permitir ser usado por Deus para ministrar algo aí sobre alguém que está do teu lado? Ou você se engessou a tal ponto que não consegue fazer mais isso? Você tem comunhão para isso? Coloque a mão aí em alguém que está do teu lado. E você vai ministrar algo de Deus sobre a vida dele aí agora. Pode cantar. Você vai ministrar algo de Deus sobre a vida dele aí agora. Quem sabe esse irmão está precisando de um milagre. Deus vai usar as tuas mãos para liberar um milagre sobre a vida dele aí agora. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder com medo de não me ver, mas tua glória me atraiu.
Sabe por que eu te pedi para colocar a mão sobre essa pessoa que está aí do teu lado? Porque quem tem fogo passa, quem não tem recebe. Quem tem fogo passa, quem não tem recebe. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que com tua glória vale mais que 1000. Jesus está renovando aqui em nosso meio. Tem correntes se quebrando, tem grilhões vindo ao chão, tem prisões se despedaçando. Aproveita que Ele está na casa, aproveita que Ele está na casa. Há quanto tempo você não é renovado? Vai continuar por quanto tempo vazio?